Olha, ontem aconteceu uma coisa que é muito rara aqui na história do Plantão Brasil, que é eu gravei um vídeo inteiro, estava pronto, ia publicar hoje de manhã, tinha agendado, mas a Rosa Weber foi mais rápida. Eu gravei um vídeo falando sobre o decreto de armas do Bolsonaro, que era perigosíssimo. Só que ontem à noite, a Rosa Weber, ministra do STF, deu uma pancada no governo Bolsonaro. Eu tenho certeza que tem muito miliciano chorando hoje de raiva da Rosa Weber. Por quê? Porque ela anulou a maioria dos trechos do decreto do Bolsonaro. Quer dizer, o decreto do Bolsonaro praticamente perdeu o objeto. O decreto dele era perigosíssimo porque ele tirava da lista de armas de uso restrito do exército várias armas, inclusive arma de sniper. Sabe aquela arma que só vê em filme ou em videogame, que alguém atira na outra pessoa que está a centenas de metros de distância? Então até isso sairia de uso restrito. Fuzil de guerra, tudo sairia de uso restrito. Mais do que isso, os CACs, que são colecionadores, atiradores e caçadores, poderiam ter até 60 armas, eles poderiam ter, e 2.400 munições para cada uma dessas armas. E mais do que isso, a pior parte é que os clubes de tiro seriam responsáveis por decidir quem poderia portar armas no trajeto de casa para o clube de tiro, do clube de tiro para casa, ou do trabalho para o clube de tiro, porque era o próprio clube de tiro que definiria qual trajeto a pessoa poderia portar até 2 armas. Então imagina que você bate num carro na rua, você nunca sabe, pode ser um bolsonarista com um fuzil no carro dele, carregado. Só que a Rosa Weber barrou isso. Só que não pense que o Bolsonaro desistiu, não. Porque ele já viu uma coisa. Primeiro, o golpe dele via Forças Armadas fracassou, não vai ter como. O golpe dele via motins das polícias também fracassou, não vai ter como, a não ser que ele consiga uma mudança muito grande na mentalidade dos policiais, mas não parece que está tendo. O que está aparecendo nos últimos meses é que o apoio ao Bolsonaro está caindo em vez de aumentar, então, entre os policiais. Então fracassou. O golpe que o Bolsonaro vai tentar dar é o golpe com armas de seus apoiadores. O Bolsonaro falou anteontem, ele falou no Facebook, ele falou, preparem-se. Por que preparem-se? Porque ele quer que os apoiadores dele preparem-se para o golpe dele. E ele não para de falar, o meu exército não vai às ruas para restringir a liberdade da população. Ele está falando de liberdade para dar golpe de Estado. Eu vou explicar tudo isso. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, é 1 segundo. É de graça se inscrever no canal. E você ajuda a oposição a esse governo assassino. É um governo assassino. A média de mortes está em mais de 3 mil por dia. O governo não faz absolutamente nada. Não compra vacina, não tenta comprar, recusou a compra. E tá focado em comprar parlamentares para barrar a investigação. É isso que o governo faz, e focado em dar mais arma para a população se matar. Essa é a prioridade do Bolsonaro. Então, se você quer ajudar a oposição, se inscreve no canal. E a gente faz também nas ruas. Esse carro de som rodou hoje de manhã, estava rodando lá em Pernambuco. E estava aqui denunciando os crimes do Bolsonaro e também dos lavajatistas, aqueles que prenderam o líder nas pesquisas sem prova para que o Bolsonaro ganhasse a eleição. E depois, o Sérgio Moro foi ministro do Bolsonaro por 1 ano e meio. Agora ele fala que não, que a culpa do Bolsonaro ser eleito não foi dele, foi do PT. Deve ser o Lula que deve ter se autoprendido por 580 dias, né? Não foi o Moro. Pois bem, a gente denuncia isso tudo nas ruas, em várias cidades. Essa semana vamos rodar em cidades do Paraná, vamos rodar em Santa Catarina, Rio de Janeiro também está confirmado, e vamos continuar indo para cima do Bolsonaro, do Sérgio Moro, de toda essa extrema-direita, dessa corja aí que colocou o Brasil nessa desgraça em que estamos hoje, nesse buraco que estamos hoje. Mas vamos sair do buraco. Então se inscreve, quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay e Apoia. Vamos para cima deles. Agora vamos falar sobre o que o Bolsonaro está tentando. Primeiro, o decreto do Bolsonaro, o vídeo de ontem, meu Deus, a Rosa Weber você perdeu a oportunidade de me ver bravo, que eu tava irritadíssimo. Eu gravei o vídeo ontem à noite para publicar hoje de manhã, e eu começava o vídeo falando assim: hoje começa oficialmente a República Miliciana do Bolsonaro. Aí eu explicava o que vai acontecer nos decretos. Só que, o que aconteceria com os decretos? Só que a Rosa Weber foi mais rápida, ela ia acordar hoje de orelha quente. E eu falei um monte. Tá, que bom, não precisei. Ótimo, vocês sabem, quando eu tô bravo eu tô. Aí o que acontece? Com o decreto não funcionando da maneira que o Bolsonaro queria, porque ela depenou o decreto do Bolsonaro no último momento, vamos lá, aos 47 do segundo tempo ela fez isso. Agora o Bolsonaro vai tentar outras coisas. Primeiro, o Bolsonaro mudou o chefe da Polícia Federal. O chefe da Polícia Federal é ligado ao pessoal que fazia a segurança do Bolsonaro quando ele era candidato. Inclusive, a quem fazia a segurança dele no dia da facada.
Vamos lembrar até que quem deu a facada no Bolsonaro, o Adélio frequentava clube de tiro. Ele frequentou um clube de tiro chamado Ponto 38, que por acaso, 38 é o número que o Bolsonaro quer dar pro partido dele lá, o Aliança Fascista. Queria, né? Não vai rolar esse partido. Mas era 38. E Ponto 38 era o clube de tiro que frequentam, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Só para você ver como o Bolsonaro tem muitas ligações com o clube de tiro. E como é um caso estranho, né? O Adélio, que é um cara sem dinheiro nenhum, ele tinha R$600 para gastar em 1 hora de clube de tiro. Ele ficou lá um fim de semana inteiro, um fim de semana inteiro no clube de tiro, nos dias em que estava lá o Carlos Bolsonaro. Muito estranho. O mesmo Carlos Bolsonaro que o Bebiano falou, a culpa da facada lá, quem facilitou foi o Carlos Bolsonaro. Aí, coincidência ou não, o Bebiano morreu 2 semanas depois. Até te pergunto, comenta aí, o Bebiano infartou ou ele foi infartado? Alguém infartou o Bebiano? Que foi muito estranha a morte dele, justo quando ele começou a falar sobre o envolvimento do Carlos com a facada. Tá, aí o que o Bolsonaro quer é o quê? Facilitar para que clubes de tiro tenham mais armas, para que o Bolsonaro possa colocar milicianos lá, porque a gente sabe, lembre-se, um deputado estadual chamado Flávio, não vou falar o sobrenome dele, mas esse um deputado estadual ele é acusado de desviar no mínimo 7 milhões de reais em rachadinhas. Um deputado estadual. Agora imagina se esse deputado estadual vira senador, que tem uma verba muito maior. Imagina se o pai desse deputado estadual vira presidente da República. Ele tem vários ministérios, tem Forças Armadas, tem Polícia Federal, tem tudo para fazer rachadinha em dezenas de órgãos públicos, em centenas de órgãos públicos, em vários mandatos. Imagina quanto dinheiro não pode ser desviado por meio de rachadinhas. Agora imagina se as armas de uso controlado não são mais de uso controlado, é armas que só o exército pode ter, pessoas normais podem ter, e a milícia com todo esse dinheiro pode investir na compra de armas. Não vai dar certo porque a Rosa Weber não deixou, mas o Bolsonaro ele vai fazer outros decretos, ele já está preparando. Não pense que não, porque no ano passado, só para você ter ideia, em 2019 e 2020 foram 20 decretos. Ele fez decreto, aí ele foi criticado, o STF anulou, ele fez decreto anulando o primeiro, aí ele fez outro decreto anulando parte do primeiro e parte do segundo, aí ele fez outro piorando, foram vários decretos de arma, é tanto decreto que a legislação está até meio confusa sobre como pode ter arma, como proceder para comprar uma arma, como fazer para ir num clube de tiro, está confusa porque é um decreto atrás do outro, aí anula parte, tá uma loucura. Por quê? Essa confusão é boa para o Bolsonaro, ele quer exatamente isso, porque quando há confusão, pode haver desvios. E o Bolsonaro, vamos lembrar, ele fez uma normativa de que armas desviadas do exército agora não podem ser rastreadas. Inclusive, o Bolsonaro demitiu o técnico que denunciou isso. Só para você ver onde o Bolsonaro pode tentar de agora em diante dar o golpe dele. Ele vai tentar clubes de tiro para facilitar que armas sejam compradas, mesmo que não seja 100% legal agora, para que eles possam, para abastecer as milícias. Ele falou no Facebook dele, até mostrava no vídeo que eu gravei, que não foi ao ar, eu mostrava o trecho, não vou mostrar aqui que ninguém é obrigado a ver o Facebook do Bolsonaro, mas eu mostrava que ele falava sobre temos que lutar pela nossa liberdade, pergunte o que você pode fazer pelo Brasil, não o que o Brasil pode fazer por você. Isso é lema da ditadura, aliás. Não o que o Brasil pode fazer por você, aí ele fala, prepare-se. Por quê? Ele não quer que quem se prepare sejam os bolsonaristas que estão atrás do computador para ficar compartilhando o post. Não. Ele quer... Lembra no aniversário do Bolsonaro que tinha um monte de babaca fardado com uma farda que estava escrito Bolsonaro presidente? Tinha até um chapéu, tudo, e eles estavam andando assim, tudo como se fossem soldados. É eles que o Bolsonaro quer que se preparem. Por quê? Porque eles são militares da reserva, muitos deles. Outros são CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, e eles têm armas. O Bolsonaro quer que eles se preparem comprando mais armas para o golpe do Bolsonaro. O Bolsonaro não para de repetir, sem que ninguém pergunte. Veja bem, quando uma coisa é repetida a esmo, assim, sem que seja perguntado, sem que nada disso tenha sido ventilado, é porque tem alguma coisa ali. Bolsonaro repetiu nas últimas semanas várias vezes, e você deve lembrar muito bem disso, ele falou, meu exército não vai às ruas para obrigar que as pessoas fiquem em casa. Meu exército não vai às ruas para restringir a liberdade das pessoas. Ele não tá... Veja bem, ninguém falou de colocar exército nas ruas para obrigar as pessoas a cumprirem lockdown. Não. O que o Bolsonaro está querendo é o quê? Ele já falou saques nas ruas, que as pessoas fiquem pobres o suficiente para ter saque nos mercados e tudo mais, para ele poder declarar o estado de sítio, e aí os milicianos dele tentam dar o golpe, tentam tocar o terror nas ruas armadas, e aí ele fala, meu exército não vai às ruas para restringir isso. Quer dizer, o exército vai fazer vistas grossas
ele não quer mais o exército, ele viu que o golpe dele deu errado, via Forças Armadas. Ele não quer mais o exército para o exército dar o golpe, não. Ele quer o exército para fazer vistas grossas para o golpe que ele está planejando. Esse é o que o Bolsonaro quer. E veja, o Bolsonaro fala isso abertamente. E ele falou abertamente que até o ano que vem, até as eleições, se ele perder as eleições, ele vai dizer que foi fraude, que ele vai fazer o mesmo que o Trump, tentar um golpe. E vamos lembrar, o Eduardo Bolsonaro, quem quiser comenta aí que eu faço mais vídeos sobre o caso, o Eduardo Bolsonaro estava lá no dia 6 de janeiro, que foi o dia que tentaram dar um golpe de Estado nos Estados Unidos, invadiram lá o Congresso. O Eduardo Bolsonaro estava lá e tudo indica, e quem disse isso não sou eu, são os investigadores lá dos Estados Unidos, a mídia de lá está falando isso, que o Eduardo Bolsonaro estava lá, talvez, ele tá sendo investigado, lembre-se, lá não tem Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, lá se investiga. Aí, talvez o Eduardo Bolsonaro estivesse lá para dar o expertise dele em grupos paramilitares e milícias. Por quê? Porque vários grupos pró-Donald Trump eram grupos paramilitares, ou de gente que era militar, eles chamam lá de veteranos, que seria um militar da reserva, ou de gente que são militares da reserva lá dos Estados Unidos armados, ou de cidadãos comuns armados, porque lá qualquer um pode ter arma. Então um monte de louco, alguns da reserva militares e outros cidadãos comuns loucos, armados, queriam dar o golpe para o Trump e não deu certo. Não deu certo, inclusive no dia em que o Trump tentou dar o golpe lá, o Flávio Bolsonaro à noite postou um tweet e um post no Facebook dele em que ele enumerava os erros e por que o golpe não deu certo, enquanto ele lamentava que tivesse dado errado aquele ataque ao Capitólio, mas ele enumerava os erros, quer dizer, ele aprendeu com os erros que aconteceram lá e deu até para sentir certo rancor dele, assim, não me escutaram o que eu tinha para falar, por isso deu errado. Quer dizer, o Bolsonaro, ele vai ter agora mais um bom tempo para planejar o golpe dele, ou ele vai adiantar isso, porque ele está tentando que chegue nesse caos do Brasil, mas não está chegando. Isso aqui é, o povo brasileiro não é como em outros países que faz saque, protesta, queima carro na rua, Não, o povo brasileiro fica pobre, talvez porque o Brasil tenha sido um país muito pobre por muito tempo, o povo está acostumado, infelizmente, a ser pobre, começou a se acostumar a ter uma vida melhor nos governos do PT, agora está voltando ao que era o Brasil antes do PT. Pobreza, gente passando fome, um monte de coisa assim, e não tem o que o Bolsonaro quer, que é o caos das pessoas invadirem mercado, queimarem ônibus, tudo mais. E o próprio Bolsonaro está dando a ideia, faz semanas que ele fala isso. E repito, quando alguém começa a falar um negócio sem ser perguntado e repetir a mesma coisa, é porque tem uma intenção ali por trás, e no caso do Bolsonaro fica transparente porque ele já falou isso diretamente. Então, hoje, grande dia porque a Rosa Weber tirou esse decreto de armas que era perigoso. Você não faz ideia do perigo que era esse decreto do Bolsonaro. Ele faz com que clubes de tiro, ou seja, qualquer pessoa que tenha as conexões certas, ainda mais quando o chefe da Polícia Federal é amigo do Bolsonaro, qualquer pessoa que tiver essas conexões certas podia abrir um clube de tiro, e aí esse clube de tiro pode decidir quem tem o porte de armas, ou seja, para trajetos, ou seja, esse cara ele mora lá no fim do mundo, mas o trajeto entre a casa dele e o trabalho aqui, ele precisa da arma porque ele treina aqui no clube de tiro, então ele pode ter 2 armas carregadas no carro dele. Agora imagina isso com vários clubes de tiro ligados a milícias, e vários milicianos e vários corruptos, a gente ligada a crime organizado que eu tô falando, não é cidadão comum que não tem 5 mil para comprar uma arma, eu tô falando crime organizado, todos eles com armas legalizadas, armas inclusive de uso restrito. Era isso que o Bolsonaro estava querendo, foi barrado, então grande dia hoje, por conta disso. Deu uma dentro, hein, Rosa Weber? Rosa Weber é tipo aquele atacante de futebol, aquele atacante ruim, aquele que perde 10 gols na cara, mas de vez em quando faz um golaço e a gente fala, que bom, é isso, Rosa Weber. É isso, vamos ver agora o carro de som lá em Pernambuco contra o Bolsonaro e contra o Moro também. Todas as mentiras da Lava Jato que você escutou nos últimos 6 anos foram perseguição a Lula para que ele não ganhasse a eleição. O processo do Triplex foi todo anulado pelo Supremo Tribunal Federal porque Sérgio Moro foi um juiz parcial, desonesto. Bolsonaro só foi eleito por causa das mentiras de Sérgio Moro, que prendeu sem provas Lula, que liderava as pesquisas para ganhar em 2018. Moro mentiu para favorecer Bolsonaro, que em troca o nomeou como ministro do seu governo, mas não combateu a corrupção e nunca investigou a família Bolsonaro. Moro e a
Lava Jato arruinaram grandes empresas e deixaram milhares de trabalhadores, pais de família, desempregados. Mas todos os empresários ricos foram soltos pela própria Lava Jato. Assista. Tá aqui um trecho, estamos sacudindo o interior de várias cidades do Brasil, interior de vários estados do Brasil. Vamos pra cima do Bolsonaro e também desses bandidos da Lava Jato. Quem quiser apoiar as ações, embaixo do vídeo seja membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoia. Tem as minhas outras redes sociais também para você seguir. E vamos pra cima dele, se inscreve e ativa o sininho. Falou!